Revelações de um esquizofrênico. Por Jorge Beltrão. Baseado numa história real, ou em parte, real. Sumário. 1. Amigos da infância. 2. As anãs e a mãe monstro. 3. A revelação e os guerreiros da água. 4. O cortejo fúnebre. 5. A mulher pairando. 6. No cemitério. 7. Cidade fantasma. 8. O homem sem cabeça e os meus olhos de águia. 9. Meu reflexo, meu professor. 10. O gato. 11. Eternos ensinamentos. 12. O cabaz de lixo. 13. A minha primeira crise psicológica. 14. Assaltado e processado. 15. O fogão voador e a farinha arremessada. 16. O bígamo. 17. O harém se desfaz, e eu ganho uma linda filha. 18. Eu, Bel, minha filha e as audiências no fórum. 19. O traidor. 20. Meus pensamentos e eu. 21. Novo golpe do destino. 22. O que eu sei. 23. Visitas do mal. 24. O plano macabro de destruir a adolescente maldita. 25. A morte do mal. 26. A dividida. 27. Casa assombrada. 28. Voltamos a morar na Paraíba. 29. O que sou. 30. Vivi, vivo e sempre viverei, entre o real e o irreal. 31. A volta do mestre. 32. Eu ia ler louca. 33. Uma esperança chamada clozapina. 34. Ex-réu. Agradeço a todos os profissionais da saúde, que me ajudaram nessa luta árdua, e principalmente aos técnicos do CAPES das Flores, Garanhuns, Pernambuco. Eu sou como o mar, às vezes calmo, às vezes bravo. Quando o mar, que mal, sino bate nas pedras suas ondas. Espumando na areia, cantando sem voz, só o som. Ventos, ar frio, sereno da noite sem luz. Síndrome de inércia, moral da terra que não vem, pois terra movimenta-se em si, e sobre o sol. Vai sobre mim, o toque mais sutil do calor, que só vem em outro dia mesmo sem verão. Sai triste fim de uma vida que só há por vir. Sem que sal tempere as vidas, sem vidas a viverem em si. Castelo de areia, azul fiel, nem sempre estará no céu. Sopro sem sentido, celestial, vida sem vida, anormal, morte vivida adiante, artifício natural. Sou ponto neutro da questão, ilusão, continuação, feito ordeiro na situação. Capítulo 1. Amigos da infância. Um menino negro e outro branco eram os meus amigos. Eu nunca fiquei só na minha infância, pois tinha eles. Brincando no quintal de casa, eu nem percebi a hora passar, era eu por eles e eles por mim. Chega a idade de ir para a escola, e estranho os primeiros dias de aulas. Longe da minha família, e dos meus pequenos companheiros, eu ficava contando as horas, pois queria voltar para o meu lar. Em frente ao portão, meus amigos já estavam me esperando para mais um momento de diversão. Correndo dos monstros negros, e dos fantasmas que passavam por entre nós como flechas, o quintal se transformava em um mundo de fantasias. Quando os monstros não apareciam, podiam-se ouvir os seus gritos terríveis, e os fantasmas ligeiros, que sempre estavam presentes, vinham acompanhados com exóticos sons. Às vezes, quando eu me recolhia para o meu quarto, e tentava pela janela avistar os meus amigos, eu presenciava umas mulheres sinistras e magras no terreiro, seguindo o ritmo de uma música triste, em uma dança macabra. Capítulo 2. As anãs e a mãe monstro. Na parte inferior do balcão da pia, pequenas mulheres tocavam bandolins, enquanto minha mãe lavava os pratos e talheres do almoço. Eu ficava rindo e apontando para elas. Nesse momento, a minha mãe também ria. A tarde ia chegando, as folhas das árvores do quintal da nossa casa se arrastavam pelo chão. Era lindo entardecer, meus amigos ficavam brincando comigo até a noite chegar. Meus irmãos, que eram 3, Irineu, Emanuel e Jeová, brincavam entre si. Era raro as vezes que eu me divertia com eles, pois eu preferia os meus amigos.
No início da noite, minha mãe me ajudava no meu banho, me colocava nos braços, me levava para a mesa, e me sentava lá para me enxugar. Estranhamente ela saía, e quando voltava, vinha desfigurada, parecia um monstro, eu me assustava. Nesse momento ela saía novamente, e quando retornava, já estava normal. Assim foi a minha infância, e nunca percebi que eu era diferente das outras crianças, achando que todas tinham um mundo igual ao meu. Capítulo 3. A revelação e os guerreiros da água. Chega a adolescência, minha voz engrossa e pelos pubianos crescem no meu corpo, porém, os meus amigos continuam os mesmos, sem transformações. Vou me afastando cada vez mais deles, já não brinco tanto como antes, e eles ficam tentando me divertir. Um dia, meus amigos ficaram em pé, por horas parados, me esperando para brincar com eles. Fico agitado e chamo meu pai para reclamar, mas quando meu pai chega, olha e não vê ninguém, além de mim, só um quintal e as plantas que nele há. Descubro nessa hora, que nunca existiram no quintal de casa, nem os meus amigos, nem os monstros, e nem os fantasmas. Vem o inverno, e em um dia de chuva forte, vou para o meio do terreiro, e me sento num tronco de árvore, olho para os pingos de chuva, e os vejo se transformarem em pequenos guerreiros de água. Uma verdadeira batalha se passa na minha frente, os pequenos homens vão se evaporando assim que a chuva para, e no final, todos perdem a luta. Capítulo 4. O cortejo fúnebre. Fiz uma música assim, um caixão preto vai passando, na frente de uma multidão, e vejo pessoas chorando, por aquele que vai no caixão. Chegam então ao cemitério, e colocam num mármore preto o caixão, por um tempo o corpo é velado, depois enterrado no frio chão. Por que tal cortejo, por que tanta devoção, por um corpo morto, já em putrefação? Essa música foi feita, porque em um final de tarde, eu presenciei um cortejo fúnebre completo, todos de preto, coroas de flores negras e velas pretas, acesas nas mãos dos acompanhantes. Cada mulher tinha véu, e cada homem usava terno. Vi tudo nitidamente, ouvi até uma música esquisita e fúnebre. A tarde estava fria, as nuvens cobriam o céu. Após o cortejo passar, a rua fica vazia, eu entro em casa, janto e vou dormir. No outro dia, a surpresa, além de mim, ninguém viu o cortejo. Capítulo 5. A mulher pairando. Estava vindo da casa de Bel, uma namorada. Como o bairro que ela morava era distante do meu, eu ia e vinha de bicicleta. Uma noite, eu saí de lá mais tarde que de costume. No caminho de volta, as ruas estavam desertas. Quando percebi, eu não estava só, pois me acompanhando havia uma mulher. Ela era linda, porém exótica. O que me deixou assustado foi o fato que ela estava completamente imóvel e pairando acima de mim. Quando eu cheguei na calçada, que fica em frente da minha residência, ela simplesmente desapareceu. Em casa, eu não parei de pensar nela, ainda tentei ver pela janela, se ela estava lá, e não consegui vê-la. Tomei banho, fiz um lanche e me deitei um pouco para descansar. Quando me levantei para escovar os dentes, vi os seus lindos e pequenos pés refletidos no vidro da janela. Ao me aproximar, não consegui ver mais nada, só senti o seu perfume. Passei a noite inteira sem dormir, e o aroma suave do seu corpo, só deixei de sentir nos primeiros raios de sol. Capítulo 6. No cemitério. Para ganhar uma aposta, eu e um colega, passamos uma noite em um cemitério, subimos em uma árvore e ficamos conversando. Quando olhei para baixo, vi umas pessoas, cada um com uma vela na mão, olhando as lápides. Nesse momento, vejo também uma mulher bem alta e muito magra, tentando me segurar, estendendo as mãos. Ela também estava embaixo, mas a sua altura dava para ela chegar a me puxar, principalmente porque o vento estava muito forte e fazia a galha em que eu estava balançar, de forma que chegava bem perto dela. Com um riso sarcástico, ela passou a noite inteira querendo me pegar. Felizmente ela sumiu, assim como as pessoas que estavam olhando as lápides. Chega finalmente o dia, eu e o meu colega ganhamos a aposta, os outros jovens que perderam, dizendo que a gente não iria conseguir, até comemoraram a nossa coragem, porém, o meu amigo, sequer comentou das aparições. Capítulo 7. Cidade Fantasma.
Eu moro numa cidade que pelos homens foi desprezada, e estou livre dos tumultos, dos marginais e das zoadas. E nessa noite de insônia, pelas ruas vou caminhar, e vendo os casarões, vendo os salões, cenas vêm me perturbar, porque nessa cidade, começo a ver miragem. Vejo as bolas do bilhar se movimentarem, e lá fora do salão, vejo passar um trem, e os viajantes querem que eu vá também. Tudo isso eu vejo, numa noite de insônia. Miragem, miragem, nessa cidade, vejo miragem. Vez por outra, eu não conseguia dormir, a insônia me tirava da cama, e me levava para as ruas. Caminhando à noite, eu presenciava uma cidade irreal, porém nítida, uma cidade fantasma. Tal alucinação era grandiosa, e até hoje não entendo como uma cidade inteira parecia assim do nada. A música que eu escrevi no início desse capítulo foi feita por causa dessas noites fantásticas. Capítulo 8. O homem sem cabeça e os meus olhos de águia. O quintal da minha casa tinha um monte, onde era arborizado, nele havia uma árvore, e nela uma pequena casa de madeira. Meus irmãos sempre brincavam lá todas as manhãs, porém, como eu preferia brincar sozinho, quando tinha uma oportunidade, eu ia até a esse monte, pois lá eu encontrava o meu mundo, um mundo perfeito. Quando eu não estava na casa da árvore, eu ficava embaixo me exercitando, e foi em uma dessas vezes, que ao olhar para cima, eu observei um homem sem cabeça na casa da árvore. Ele estava de pé, depois foi perdendo o equilíbrio e caiu sobre mim, só que eu não senti o seu peso, pois ele se transformou em fumaça. Os galos cantavam, porém, na minha imaginação, pareciam risos sarcásticos zombando de mim. Fiquei perplexo nesse dia, pois mesmo não sendo zoantropo, eu abri os braços, e consegui planar bem alto em um voo perfeito, olhando tudo que havia no meu quintal. Nessa época, eu já usava óculos, mas a minha visão nesse dia era de uma águia. Capítulo 9. Meu reflexo, meu professor. Termino o 2º grau e não fico satisfeito, sinto que nada aprendi, pois as explicações dos professores eram vagas. Faço o vestibular e passo. Educação física foi o curso que escolhi. Muitos me cumprimentaram, pois eu fui um dos primeiros colocados, porém eu não compreendi o porquê de tanto espanto, pois apenas fiz a minha obrigação de estudante. Muitas vezes, me perguntei se a minha mente era sã. Eu perguntava isso diante do espelho, e quem me respondia era o meu reflexo, dizendo que uma pessoa normal não podia falar com uma imagem no espelho. Pensando que a universidade seria melhor que o meu curso ginasial e o meu curso científico, novamente me enganei, pois continuei sem respostas para as minhas dúvidas, e o meu reflexo no espelho era o meu professor. Diante de tudo que aprendi, eu aprendi que não aprendi nada, porém, continuo seguindo meu curso, sem acreditar em cursos. Capítulo 10. O gato. Os gatos são felinos domésticos, porém, sempre foram como seus primos, espertos e autônomos. Por esse motivo, eu sempre os admirei. Um dia, ao largar mais cedo da universidade, chego em casa e vou para a varanda. Estava chovendo muito, sentei numa cadeira de balanço, e fiquei olhando a chuva cair. Os trovões e relâmpagos eram constantes, a chuva parecia até que não queria cessar. Foi nessa hora, que entre um clarão e outro, eu presenciei um gato, se aproximando de mim. Com dó do bichano, tentei ajudá-lo, porém, quando peguei para tirá-lo da chuva, notei um som diferente de um miado, e quando mesmo olhou para mim, percebi que o seu rosto era de um humano. Assustado, eu o atirei longe, e ele desapareceu, antes de chegar ao chão. Depois do susto, eu me acalmei, pois passei essa noite acordado, na companhia dos soldadinhos de água. Capítulo 11. Eternos ensinamentos. Meu aticismo era estranho para os meus colegas de estudo, pois como os mesmos, usavam muitas gírias e palavrões, às vezes ficava difícil eles me entenderem. Por muito tempo, eu fiquei isolado da turma, estudando só, e me recusando a trabalhar em grupo. Em um desses dias, num intervalo, eu fui estudar no corredor da escola, enquanto os grupos discutiam os trabalhos de classe, e foi nesse exato momento que o meu pai se aproximou de mim e começou a me ensinar. Foi tranquilo os seus ensinamentos, aprendi muito, porém, o que eu quero deixar claro é que o meu pai já era falecido nessa época. Meu pai, mesmo não estando entre nós, continua me ensinando até hoje. Obrigado, papai.
Capítulo 12. O cabaz de lixo. Estava eu e o meu irmão, Emanuel, no terraço de casa. Como ele sempre foi divertido, começou a fazer gracejos, falando mais ou menos assim: sabe de uma coisa? O cabaz de lixo é igual a muitos políticos do Brasil, tarracos e sujos. Nesse momento, o cabaz começou a girar e a brilhar, provando que ainda era melhor que qualquer político, pois pelo menos ele não ficava sempre parado e ainda tinha, vez por outra, o seu brilho. Quando chega a hora de dormir, vejo um vulto seguindo meu irmão Emanuel até a sua cama. Acho que foi alguma alma penada de um político que se revoltou com ele. Capítulo 13. A minha primeira crise psicológica. Fim do curso de Educação Física. No baile de formatura. Além de Bel, que já era minha noiva, estavam presentes também a minha mãe e os meus irmãos, assim como meu pai. Só que ninguém o notou. Os meus colegas perguntaram com quem eu estava falando, e simplesmente respondi que só estava pensando alto. Por ser professor de educação física, e ainda ter me graduado faixa preta de karatê, eu fui contratado para ensinar em uma ótima academia, e por ser bem remunerado, perguntei a Bel se ela queria se casar comigo, e ela aceitou. Na festa do casamento, inúmeras perguntas vêm à minha mente, e por esse motivo, eu tenho a minha primeira crise psicológica. E Bel corre para a casa de um vizinho, temendo tal ação. A festa acaba, e só quem conseguiu me acalmar foi o meu pai e os meus amigos de infância. Amanhece, me entendo com Bel, com a minha família e com os convidados, porém, o que eu estranhei foi que os meus amigos de infância ainda continuavam crianças. Capítulo 14. Assaltado e processado. Os problemas não param, pois além das minhas crises psicológicas e visitas constantes às clínicas psiquiátricas, ainda fui vítima de um assalto. Eu estava com a minha esposa esperando um táxi, já era alta madrugada, quando repentinamente, alguém gritou, anunciando um assalto. Eu não permitindo que o mesmo nos roubasse, reajo. Diante disso, o ladrão dispara sua arma, me atingindo a cabeça. Após tal ato, ele covardemente corre. Bel, me vendo caído, mesmo nervosa, consegue ajuda através de uma carona, onde sou levado para um hospital. Por sorte, o projétil não atingiu nenhuma parte vital, mesmo assim, fiquei em coma 3 dias. Minhas crises ficam mais constantes após esse acontecimento, por esse motivo, eu pela primeira vez, sou internado em um manicômio, ficando lá 27 dias. Com as crises contínuas, vez por outra, sou obrigado a me internar, e de hospício em hospício, acontece uma tragédia, pois em um desses internamentos, Nevinha, que era a psiquiatra responsável pelo hospício Juliano Moreira, me pega pela mão, e me leva para a parte de cima do estabelecimento. Na subida, cada degrau tinha uma poça de sangue, no final do percurso, um corpo de um segurança caído, com vários ferimentos, imóvel e sem respirar. Nevinha olha para mim e fala que fui o culpado. Nessa hora, eu pensei comigo mesmo: como poderia, com minhas próprias mãos, ter assassinado um homem, bem mais forte e alto que eu? Por esse motivo, amaldiçoei o karatê e nunca mais voltei a treinar. Porém, fui processado por crime doloso, artigo 121, segundo, inciso 2º e 4º do CPB. Capítulo 15. O fogão voador e a farinha arremessada. Mesmo com os meus problemas psicológicos, eu não deixei de trabalhar, dando aulas de dança, aeróbica e musculação. Um dia, eu chego em casa, e o meu alimento não estava pronto, e só por esse motivo, eu atiro o fogão em direção à rua, e junto dele, vai uma panela de pressão, cheia de feijão do almoço. Vou para a rua, nervoso, e ao chegar na calçada, vejo um casal de mendigos abrindo a panela. Nessa hora, um olha para mim e pergunta: doutor, o senhor tem farinha? E diante disso, eu entro novamente em casa, pego um pacote de farinha e atiro neles. O pacote se estourou ao cair no chão, por sorte, ainda sobrou um pouco de farinha, e eles usaram. E por ironia ou demência, eles ainda agradeceram, dizendo mais ou menos assim: valeu, doutor, o senhor é joia. Capítulo 16. O bígamo.
Termino mais um dia de aula, e ao sair da academia, uma aluna me chama para eu acompanhá-la, e entre conversas e conselhos sobre manter a forma, ela me ataca com um beijo roubado. Uma linda mulata, boca perfeita e carnuda, olhos escuros e belos, como duas pérolas negras. Um rosto lindo e jovem, vestido por longos cabelos afros. Sua pele tropical trazia em si o cheiro do cio, junto a um bronze natural. Suas pernas torneadas e grossas faziam os meus olhos canibais devorá-las. Seus pés pequenos e delicados pareciam de uma princesa, assim como as suas mãos. Umas mãos que sabiam me tocar e levando a um delírio, mas um delírio de amor. Quando ela andava, seu corpo esbelto tinha um balanço naturalmente erótico, como uma dança provocante, chamando seu macho para a intimidade. Apesar da sua pouca idade, já trabalhava e queria um relacionamento firme. O tempo foi passando. Eu não podia escolher entre ela e Bel, pois amava ambas, e diante de um acordo por amor, elas decidiram dividir o mesmo lar comigo. Eu me senti um leão com duas lindas leoas, sempre ao meu lado cuidando de mim. Por muito tempo, perguntei a mim mesmo se essa união era real. Imagine viver com duas mulheres em total harmonia. Capítulo 17. O harém se desfaz, e eu ganho uma linda filha. Sobre o meu harém. Muitos reprovando tal união, perguntavam às minhas companheiras se isso era certo, e tanto uma como a outra respondiam que preferiam um relacionamento assim, que terem um companheiro mentiroso, que fica com uma e com outra, nas esquinas e bares da vida. E elas tinham razão, pois além de ser fiel, eu não mentia para elas. Porém, esses muitos que não aceitavam o meu harém, eram os fantasmas e os monstros. Numa noite de lua, a mulata misteriosamente desaparece. Pergunto então a Bel o que tinha acontecido, e ela respondeu que nunca existiu uma outra em nossa casa. Novamente, eu fico sem saber o que é o real ou o irreal. Em um final de semana, num restaurante com Bel, olho para ela e percebo que a amo, mas não como companheira, e sim como uma mãe. No início, foi difícil para ela, porém, a minha opinião foi aceita. Um dia caminhando sozinho, eu conheci uma linda negra e passei a me relacionar com ela. Dessa união, nasce Jéssica Camila, uma bela mulata, que por incrível que pareça, semelhante à minha companheira, que sumiu como por um encanto. Todo macho tem uma tendência ingênita, tal tendência lhe faz querer ser forte e exercer domínio, tanto em relação à área, como em relação a um outro ser. Também faz parte dessa tendência o contato com mais de uma fêmea. Capítulo 18. Eu, Bel, minha filha e as audiências no fórum. Eu continuo dividindo a casa com Bel, nunca cheguei a morar com Ivanilda, mãe de Jéssica, pois o meu relacionamento com ela era muito conturbado. O tempo foi passando, Jéssica fica mais comigo que com a mãe, até que um dia, Ivanilda resolve ter um outro companheiro, e minha filha fica de vez comigo. E por ter sido muitas vezes maltratada pela sua genitora, adota Bel como mãe. Minha filha foi a coisa mais linda que Deus me deu. Uma bela mulata, porém, por sua cor, foi muitas vezes maltratada, pois por incrível que pareça, ainda existe preconceito nesse país, e não só em relação à raça, como também em relação à terceira idade e à diferença social. Sobre o meu processo. Tive que ir a muitas audiências no fórum, e em uma dessas audiências, eu me irritei com o juiz, pois ele falou algo que eu não gostei, e lhe dei um murro na testa. Se não fosse o meu advogado, eu iria preso, pois ele falou: se o meu cliente for detido, eu lhe processo por abuso de poder, pois o que o meritíssimo falou foi errado. Capítulo 19. O traidor. Monto uma academia, e por minhas instruções terem resultados positivos, muitos divulgam o meu trabalho, e passo a ter inúmeros alunos. Para me ajudar no funcionamento da academia, contratei um acadêmico de educação física. Não durou muito, e os problemas começaram. Pouco a pouco, os meus alunos vão se afastando. Procuro saber o que estava acontecendo, e logo descubro a razão. O tal acadêmico estava denegrindo a minha imagem como professor, pois como ele já tinha montado a sua academia, o seu interesse era conquistá-los. Diante disso, eu fui obrigado a fechar a minha academia. Fico triste, muito abatido, e novamente entro em crise,
sendo mais uma vez internado em um manicômio, ficando dessa vez mais de um mês. Agora eu pergunto: que pessoa passaria por isso e não entraria em crise? Será que usou realmente louco? Capítulo 20. Meus pensamentos e eu. Meus pensamentos é o que sou, e vou tentar relatá-los. O que somos? O que sou? Somos sábios? Sou sábio? Na mente, uma catarata de vozes. Dúbio, lembro certo errado. Perante cenas, vejo o que não é. Cores indefinidas, sombras e sons. Vultos passam por mim. Dedos fantasmas me tocam. Falam sem bocas para mim o que já sei, tudo de mim, e o que não sei. Sorrindo para o nada, mas no nada tudo vejo. Não tenho um mundo, tenho mais. Qual real? Sem lei externa, só interna, tenho a minha lei. Pensamentos, pavor, dor, inteligência fútil, rotulam-me. Penso em ser feliz, quero e queria, não o que querem. Vozear sem medo, aspecto de vunge, ou de zote quando calado. Emitir som, quando há mudos, os que temem por falar. Vunzar a minha mala cabeça não adianta, é sem meta, não sou cobaia. Reais que não existem, ou são verdades. Quem pode afirmar? Tudo que vejo, é sonho acordado, ou acordo sonhando. Coisas dentro da minha cabeça e estômago, coisas não orgânicas. Me chamam, mas quem? Eu vejo, mas o quê? Vou além do muro, não sou louco, vejo apenas um outro mundo, cenas anormais, quadros reais que flutuam, louco és tu, leis loucas a me atormentar, ensinamentos turvos é o que segues. Quer saber? Não irei falar. Palavras são palavras nada mais. O certo, o que é? Quem quer me estudar tem só teorias de outros. Vida efêmera, dúbio és, pensas que ganhas. Tenho pena de ti. Capítulo 21. Novo golpe do destino. Sabendo que eu estava sem trabalho, um colega meu que residia em João Pessoa, Paraíba, me contratou para trabalhar em sua academia. Fui então morar em João Pessoa, deixando a minha filha sob os cuidados da minha mãe, já que ela estudava, e uma transferência de escola iria lhe prejudicar. Tudo ia bem, até que um dia, eu comecei a misturar o real com o irreal, novamente. Volto a frequentar as clínicas psiquiátricas, e mais uma vez fico impossibilitado para o trabalho de educador físico. Bel começa a produzir empadas, vendendo de porta em porta, para nos manter, eu a ajudo, porém entro em depressão. Tanto eu, como Bel, ficamos conhecidos, pois as nossas empadas eram deliciosas. Eu fazia os molhos para os recheios e Bel a massa. Às vezes, ela saía só, outras vezes, saía eu, mas a maioria das vezes, trabalhávamos juntos. Capítulo 22. O que eu sei? Sei que não sei, muito do que sei ainda estou para saber, pois quem sabe, não sabe o que fazer. Viver sem saber da vida, vida vivida sem viver, alegria sofrida, o certo incerto sem se desfazer. Olhar sem ver o que quer ver no caminho, caso que é descaso, e realidades que são fatos, ser famoso no anonimato, subindo sem degraus, o certo anormal em um mundo ilegal. Da flor, o espinho, pedra no caminho, acompanhado e sozinho, um mundo cheio e vazio, onde produzo e sou vadio. Estou em um mundo onde aprendo ridículo superior, chego lá e nada sou, papel apenas papel, encanto sem valor, pensando em ter vida nova, repete-se o velho sedutor. Capítulo 23. Visitas do mal. Voltamos a residir em Olinda, Pernambuco. Com a economia que tínhamos, conseguimos comprar uma casa em Rio Doce, um bairro simples da cidade. Jéssica volta a morar conosco. Faço uma pequena sala, estilo lusitana, e nela passo a tomar um cafezinho todas as manhãs, tanto com Bel, quanto com a minha filha. Também no quintal, coloco um luzeiro, assim como uma bica, onde Jéssica preferia tomar banho nela, que tomar banho no chuveiro de casa. Deixei de frequentar as clínicas psiquiátricas, e de tomar os medicamentos. Dias felizes, porém, começamos a receber visitas de uma adolescente, muito bonita, porém estranha. Ela chegava misteriosamente, brincava no quintal, se jogava na rede, quando eu estava tomando meu cafezinho, e fumava muito. Os dias foram passando. Eu, Bel, e principalmente Jéssica, já não aguentávamos mais as visitas desta adolescente.
Vultos lhe acompanhavam, gargalhadas sinistras eram emitidas por ela era o próprio mal, e como chefe da família, eu tinha o dever de destruí-la. Capítulo 24. O plano macabro de destruir a adolescente maldita. Um dia, eu aproveitando que a adolescente do mal não estava, combinei com Bel e com Jéssica um modo de destruí-la, e chegamos a uma conclusão: matá-la, dividi-la e enterrá-la. Só que cada parte dela, em um lugar diferente. Era uma noite de chuva forte, relâmpagos e trovoadas. A criatura do mal estava em um quarto da casa. Olho para Bel e para Jéssica, com um olhar de que aquela noite seria o momento certo para destruir o mal. Todo ser humano tem um instinto assassino, e tal instinto é liberado em situações como essa. O homem também é o único ser que mata por prazer, mas até o matar por prazer é uma espécie de autoproteção do seu eu, provando com isso que ele tem o poder sobre outras vidas. Capítulo 25. A morte do mal. A chuva não parava, os clarões dos relâmpagos iluminavam tudo. As árvores pareciam que estavam dançando no quintal. O vento forte murmurava, era como muitas viúvas chorando e se lamentando em voz baixa, a falta dos seus companheiros. Uma noite assombrada, cada trovão que se ouvia, assemelhava-se a um vulcão entrando em erupção. E ela estava lá, a adolescente do mal, estava em um dos quartos da nossa casa. Um quarto sombrio, úmido e maldito, um quarto que combinava com ela. Tal quarto tinha uma entrada para um porão. Eu, Bel, e principalmente Jéssica, mal entrávamos nele, pois ele era muito sinistro, um quarto que dava arrepios. Chegando na porta do quarto, por estar encostada, chego a ver pela brecha, a maldita, linda, porém exótica. Ao abrir a porta, ela range, e antes que a adolescente do mal tivesse a possibilidade de reagir, eu a imobilizo. Jéssica também entra no quarto para me ajudar, enquanto Bel corre para a cozinha, voltando depois com uma faca. Os gritos da adolescente do mal são ocultados pelos trovões. Pego a faca e lhe dou um golpe forte e preciso, atingindo a sua jugular. O sangue espirra. Nessa mesma hora, sinto um líquido quente escorrendo por entre as suas pernas, molhando os meus pés. Percebo então que ela urinou. Ela, pouco a pouco, vai esmaecendo em meus braços. Nessa hora, eu deixo seu corpo frágil e esbelto cair, fazendo um som grave, quando atinge o solo. Capítulo 26. A dividida. Vejo aquele corpo no chão. Jéssica desconfia que ainda se encontra com vida. Pego uma corda, faço uma forca e coloco no pescoço do corpo, puxo para o banheiro e ligo o chuveiro para todo o resto do sangue escorrer pelo ralo. Ao olhar para o corpo, já sem vida, da adolescente do mal, sinto um alívio. Pego uma lâmina e começo a retirar toda a sua pele, e logo depois, a divido. Eu, Bel e Jéssica, nos alimentamos com a carne do mal, como se fosse um ritual de purificação, e o resto eu enterro no nosso quintal, cada parte em um lugar diferente. Capítulo 27. Casa assombrada. Nossa casa é assombrada, pois mesmo com a destruição da adolescente do mal, os vultos continuaram, as gargalhadas não pararam, e as árvores dançavam nas noites de vento forte. E no início, eu achava que era só uma crise de esquizofrenia, mas tudo era real. Considerada a mais comum das doenças mentais, a esquizofrenia apresenta, entre outros sintomas, um quadro de delírios. Para os que sofrem desse mal, ou seja, nós esquizofrênicos, temos uma tendência, e essa tendência é formar um sistema delirante mais ou menos estruturado, misto de grandeza e perseguição. Justifica-se então nesse caso a nossa patologia psiquiátrica. CID-10, F20, que é esquizofrenia paranoide. Capítulo 28. Voltamos a morar na Paraíba. Coloco a nossa casa à venda. Jéssica não gostou muito da ideia, porém, eu não mudei a minha opinião, pois não podia ficar em uma casa assombrada, cheia de espíritos do mal, pondo em risco a minha família. Não esperei muito, e em menos de um mês, eu tenho uma ótima oferta, após negociar o preço da casa, fechando o negócio com um português. Vendo também os móveis. Combinei com Bel e Jéssica, e voltamos a morar na Paraíba, só que desta vez, fomos morar em Conde, uma pequena cidade litorânea. Capítulo 29. O que sou?
Sou o que não está escrito, que não se conta por aí, a vida por um fio, o que ainda está para se decidir. Sou um canto qualquer do infinito, um algo ainda por vir, a vida vivida no grito, o início que já se encontra no fim. Sou o que sou, nada sou, passo por passo ainda vou, canto sem voz para o vazio, mas ainda assim sou cantor. Sou aquilo ou isso, chorando ou rindo ainda vou, estrada sem caminho, um espinho em cada flor. Sou todos, sou ninguém, quem tem tudo nada tem, se a vida não é vida, existir não convém. Sou livre sem liberdade, um voar triste sem direção, uma vida sem dádiva, um pecado sem perdão. Sou o que ainda não sou, um assunto sem valor, uma vida não vivida, frio sem cobertor. Sou além do tudo nada, um início de estrada, meta encarada, uma vida marcada. Capítulo 30. Vivi, vivo e sempre viverei, entre o real e o irreal. Compramos uma casa, na realidade, uma granja. Bel ficou muito feliz, porém, Jéssica ainda estava triste por perder a casa de Rio Doce, pois para ela, foi uma grande perda. Lá coloquei uma rede na varanda, e passamos a tomar o café da manhã lá. E em uma dessas vezes, eu falando com Bel, ela me revelou que nunca existiu adolescente do mal, e pouco tempo depois, Jéssica me revela a mesma coisa. Novamente eu fico a me perguntar: será que eu sou louco? Perguntando à minha sombra, a resposta é não, eu não sou louco. Porém, diante do espelho, o meu reflexo diz que sim, que eu realmente sou um louco. Vivi, vivo e sempre viverei, entre o real e o irreal. Capítulo 31. A volta do mestre. Por medo de entrar em crise, e voltar aos tratamentos psiquiátricos, indo a clínicas, ou até mesmo, sendo internado em hospícios, resolvo fazer um outro curso. Não tanto como profissão, mas por uma terapia. Faço vestibular e passo, desta vez o curso escolhido foi administração. Novamente, o meu pai começa os seus ensinamentos. Logo no primeiro dia de aula, aprendo com o meu pai, que a administração é um curso completo, pois não é um curso que ensina a administrar só empresas e outros estabelecimentos, mas sim, aprendemos também a administrar vidas. Meu pai estava lá, em meio aos meus colegas, e ao professor, porém ninguém sequer na universidade percebeu a sua presença. Capítulo 32. Eu ia lei louca. Nota: este capítulo não foi disponibilizado publicamente. Capítulo 33. Uma esperança chamada clozapina. Infelizmente, quando eu passei a ser usuário do CAPS das Flores, em Garanhuns, não havia psiquiatra, e tive que continuar com os mesmos medicamentos. Por tal motivo, as minhas crises foram ficando mais fortes, e em um desses dias, eu cheguei a subir na caixa d'água. E por isso, os técnicos realizaram uma assembleia, e resolveram me internar na Providência, um hospício de Garanhuns, ficando lá por 3 dias. O tempo foi passando, finalmente chegou um psiquiatra, e além dos medicamentos que eu já usava, ele passou um outro. Com isso, minhas crises foram controladas. Porém, os monstros e fantasmas voltaram. Tenho uma esquizofrenia resistente aos antipsicóticos normais, por isso, que para mim, esse novo medicamento é a minha última esperança. Capítulo 34. Israel. Não adiantou, todos os recursos foram negados, e finalmente, chega o dia maldito. O dia do julgamento. Eu entro no tribunal de cabeça erguida, e sem perceber o passar do tempo, vem a resposta tão esperada. Absolvido. Depois de 16 anos de sofrimento, eu novamente me sinto um homem livre. Quase sem acreditar, Bel e Jéssica comemoram a minha absolvição, porém ficou cravado para sempre na minha vida, as sequelas de alguém que foi um dia processado, que foi um dia um réu. Por tal motivo, tenho medo do mundo, e hoje, o meu refúgio é o CAPS. Tudo isso que revelei, não sou eu, nem ninguém, é só a minha mente. O autor. Biografia. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, filho de imigrantes portugueses, nasceu em Recife, Pernambuco. Ainda jovem, passou pela ditadura, porém nunca deixou de expor seus ideais. Ex-professor de Educação Física, UPE, ex-professor de Karatê, FBK, escritor, ator, autor, compositor e músico.
Esquizofrênico desde jovem, nunca deixou de seguir a sua estrada, uma estrada árdua, cheia de altos e baixos, mas que nunca o desanimou.